Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, você que é novo por aqui, se você é visitante nesse canal, e se você ama a Bíblia, a palavra de Deus, e se você se identifica com esse conteúdo, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos, amém? Hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos explorar um pouco mais o hebraico, amém? Então, eu preparei aqui para mostrar para vocês o Evangelho de João. Nós vamos abrir as nossas Bíblias neste momento, Evangelho de João, no capítulo 14, e nós vamos ler o verso 6. O verso 6 é uma frase que Jesus disse, né, que é muito falada. Eu tenho certeza que você, com certeza, já ouviu essa frase, amém? Então, eu vou ler aqui para vocês primeiro no português. Assim está a palavra do Senhor. Jesus, tá assim, ó. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito interessante nessa frase que o Senhor Jesus Cristo disse, porque é uma frase, que ela representa uma exclusividade. Aqui Jesus está apontando que só Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai, ao Criador, se não for por meio dele, amém? A gente sempre aprendeu assim, mas eu vou estar mostrando para vocês como que essa frase está no hebraico. Então, primeiramente, eu vou virar a câmera do celular para mostrar para vocês. Veja bem, meu irmão, minha irmã, aqui estamos, aqui ó, Evangelho de João, mostrei para vocês, no capítulo 14, no verso 6. Olha só, aqui pela caneta que eu tô mostrando para vocês, essa frase tá dessa forma aqui. Eu vou ler para vocês. Começa aqui, ó, no verso 6. Amar lo Yeshua, Jesus Cristo disse: Ani ha-derer, ve ha-emet, ve ha-haim. Então, eu vou trabalhar com vocês essas três palavras aqui, que é derer, emet e haim, que derer significa caminho, emet, verdade, e haim é vida, amém? Então, eu vou virar aqui novamente a câmera para falar para vocês. Veja bem, meu irmão, minha irmã, vamos trabalhar primeiramente com essa primeira palavra, que é derer. O que significa derer? É caminho. Mas no contexto hebraico, como eu falei para vocês, as palavras, elas têm vários significados e as suas raízes, ela tem um significado mais profundo do que aquilo que a gente aprendeu. Então, quando Jesus disse essa palavra derer, que é caminho, veja bem, a gente pensa num caminho. Quando a gente pensa num caminho, pensa aí comigo. A gente pensa numa estrada, a gente caminhando naquela estrada, não é assim? Um caminho pra gente chegar em algum lugar, ok? Mas essa palavra no hebraico, ela refere, olha só que coisa interessante, ela se refere a um modo de vida, uma conduta moral, um estilo de vida. Olha que coisa interessante, pensa aí comigo, minha irmã, meu irmão. Quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, ele está falando que, na prática, é o seguinte: Jesus Cristo, ele tem que ser, na minha vida, na sua vida que está ouvindo esse vídeo, um modo de vida, uma conduta moral, um estilo de vida. O que significa isso? Que nós somos chamados a caminhar com o Senhor e fazer exatamente aquilo que ele nos chamou para fazer. Obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, ser cristão é um estilo de vida, é um modo de vida diferente daquilo que o mundo prega aí fora, Então, a nossa conduta moral deve ser diferente daquele que não tem o Senhor, O nosso estilo de vida é diferente daquele que é ímpio, daquele que não serve o Senhor, O nosso modo de vida é diferente. Tem que ser diferente, tem que haver uma diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, essa frase, quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está falando, olha, você quer me seguir? Então, siga os meus preceitos, siga os meus mandamentos, obedeça, pratique aquilo que Jesus Cristo falou na palavra dele, amém? Muito interessante essa palavra, Agora, vamos para a segunda palavra, que é emet. Essa palavra emet, no hebraico, que significa verdade,
Veja bem, minha irmã, meu irmão, olha que coisa muito, muito interessante. Essa palavra, ela escreve primeiramente com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Aí depois a segunda letra é o Mem. E a última letra é o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então essa palavra, ela é composta pela primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio, que é o Mem, do meio do alfabeto hebraico, e a última letra, que é o Tav. Então, olha que coisa interessante, né? Hoje nós vivemos num mundo que muitas pessoas falam assim, o que é verdade para você, né? Muitas pessoas estão relativizando a verdade. Mas no hebraico, a palavra verdade, o que ela significa? Ela é algo que você sabe o início, o meio e o fim. Isso é o significado da palavra verdade no hebraico. Além dela significar o início que você conhece, o meio e o fim, ela também significa fidelidade, firmeza, algo que se pode confiar totalmente. Aleluia, que palavra poderosa! Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é a verdade, Ele está falando que Ele conhece o início, o meio e o fim. Aleluia, que palavra gloriosa! Ele está falando que você pode confiar totalmente nele. Porque Ele conhece desde o princípio, desde o meio e o fim. E isso também, minha irmã, meu irmão, nos traz um aprendizado muito grande. Porque veja bem, eu sei que você, como eu, todos nós, humanos, muitas das vezes nós temos uma facilidade de julgar o próximo, não é assim? Veja bem, vou te dar um exemplo aqui prático para você entender. Por exemplo, às vezes na nossa família ou algum amigo nosso faz alguma coisa que a gente fica chateado, por exemplo, não é assim? Ou então se comporta de um jeito que a gente não esperava. E o que vem primeiro na nossa mente? Um julgamento. A gente vem e pensa assim, nossa, fulano fez isso pra me machucar. Olha, fulano tá encostando um serviço em mim. Não é assim que a gente pensa, né? A gente pensa logo assim, a gente logo tem uma tendência a julgar. Mas isso é muito perigoso. E por que é muito perigoso? Nós, meu irmão, minha irmã, nós não conhecemos a causa das coisas. Nós vemos só aquilo que está aparente. Então, muitas das vezes, nós não sabemos o que tem no coração daquela pessoa que faz ela agir daquela forma. Vou te dar um exemplo. Uma mãe, veja bem, uma mãe que tem dificuldade, por exemplo, né, que não cuida bem do seu filho, um exemplo. Né? Muitas das vezes, o que a gente pensa primeiro? Nossa, essa mãe não tem amor com o filho, com a filha, né? Essa mãe não cuida direito, né? A gente não pensa assim? Mas veja bem, nós não conhecemos o que está no coração daquela pessoa. Nós não sabemos a criação que ela teve, né? Como que ela foi educada dentro da casa dela, se ela teve o pai presente, se ela teve a mãe presente, se ela teve um bom exemplo. Nós não conhecemos se essa pessoa... ela é uma pessoa que talvez está ferida emocionalmente, com o coração quebrado, né? Coração quebrado é no intuito assim, emocionalmente, né, abalada. Nós não sabemos, né? Então, quando o Senhor fala pra gente não julgar, não julgueis para não ser julgado, veja bem, isso é um assunto até para um outro vídeo, mas é porque nós temos que ter muito cuidado pra gente, né, opinar sobre muitas coisas. Nós temos que conhecer a causa das coisas, né? Nós temos que saber a profundeza, né? O que está por trás daquele comportamento, né? Então nós temos que... O correto é não julgar, né? O que a gente deve fazer diante disso? A gente deve orar pela pessoa, né? Porque nós não conhecemos o que está dentro do coração daquela pessoa. E veja bem, meu irmão, minha irmã, se você passa por isso, né? Por alguém que você convive e essa pessoa não tem Jesus Cristo como Salvador, ela não é convertida ao senhorio de Cristo, ela não nasceu de novo, porque tem que nascer de novo, meu irmão, minha irmã. A gente tem que ser nova criatura. Quem é de Deus não é quem fala que é de Deus, é quem vive uma vida que mostra isso. As atitudes nossas têm que condizer com as atitudes de Cristo, né? Nós temos que refletir Jesus Cristo aqui nessa terra. Jesus falou que nós somos sal do mundo, nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, o nosso estilo de vida tem que ser diferente. Então, se você perguntar para uma pessoa, a maioria dela vai falar que ela é de Deus, que ela crê em Deus, mas você sabe se essa pessoa é realmente de Deus, se ela pratica o que está na Bíblia Sagrada, o que está aqui, nas Sagradas Escrituras, se ela tem uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Se essa pessoa obedece os mandamentos do Senhor, ela é uma cristã verdadeira, ok? Então, o que acontece? Nós convivemos, né,
com muitas pessoas que não são convertidas a Jesus Cristo verdadeiramente. Então, elas têm muito mais problema emocionalmente falando. Com certeza, elas têm feridas dentro delas que não foram tratadas, porque a nossa alma, meu irmão, minha irmã, ela só é tratada com o estudo da palavra de Deus. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, meditando nela, lendo ela todos os dias, o nosso interior está sendo lavado, nós estamos sendo curados dos nossos traumas de infâncias, né? Das nossas rejeições que já tivemos no passado. A palavra de Deus nos cura, aleluia! Que palavra poderosa! Que palavra poderosa! Então, voltando aqui novamente para essa palavra verdade, então olha que coisa maravilhosa. Então, quando Jesus disse que ele é o caminho, o estilo de vida do cristão, ele é a verdade, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade. Significa que Jesus Cristo é o juiz, ele que conhece o início, o meio e o fim de cada um de nós, da história da humanidade. Ele estava, né, com o Pai antes da criação do mundo. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos os que receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele voltará para fazer a redenção de toda a humanidade. Então ele conhece o princípio, o meio e o fim, né? Então quando ele fala aquela frase lá em Apocalipse, né? Que traduziram para o nosso português, que ele é o alfa e o ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego, mas no hebraico ele está falando o seguinte, eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e a última, o Tav. Ele conhece tudo, meu irmão, minha irmã. Então quando Jesus Cristo diz que ele é a verdade, nós podemos confiar totalmente, aleluia, aleluia. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, ele é a única verdade, amém? Então, vamos para outra palavra que aparece ali, que é vida, né? Que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra vida no hebraico, ela pronuncia Haim, né? Você fecha a boca no final, Haim. Essa palavra, olha que coisa interessante, ela sempre aparece na Bíblia em hebraico no plural. Quando você vê, né, a palavra em hebraico com mem sofit no final, em geral, ela tá no plural. Então, essa palavra aqui traduzida, ela seria vidas. Aí você pode pensar vidas no plural? Sim. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Esta palavra, ela sugere uma abundância de vida. É uma vida plena, tanto uma vida física quanto uma vida espiritual. E aí você pode me dizer, como assim? Vou te explicar. Quando nós recebemos Jesus Cristo, né, aqui nessa terra como único Salvador das nossas vidas, nós arrependemos dos nossos pecados, nós abandonamos o pecado para viver conforme a Bíblia, conforme a vontade de Deus. A gente se batiza, é lavado, remido no sangue de Jesus e nós vivemos um caminho do Senhor. O que acontece? O Senhor Jesus Cristo, ele tem vida plena para todas as áreas da nossa vida, ok? Mas aí você pode falar, Helena, quais áreas? Vou falar para você aqui que eu anotei, né? Porque são muitas áreas. Primeira, vida financeira, ok? Vida financeira. Na palavra de Deus, existe uma instrução para que nós possamos ser prósperos na nossa vida financeira. Né? Um cristão próspero financeiramente, claro, tá aqui na palavra de Deus. Tem instrução para a nossa vida financeira. Nós temos que obedecer para a gente receber essa plenitude, essa vida abundante na nossa vida financeira. Nós temos a nossa vida familiar. Na palavra de Deus tem instruções de como nós devemos proceder com a nossa família. Como que nós possamos refletir o amor de Jesus com a nossa família? Tem uma instrução? Tem. Nós temos que obedecer para receber essa vida em abundância em nossa vida. Essa vida de plena, essa plenitude. Amém? Nós temos, por exemplo, né, quem tem filhos, né? Tem uma instrução, a Bíblia ensina como o pai e a mãe devem ensinar seus filhos. No livro de Provérbios fala claramente, né, para os pais ensinar os filhos no caminho do Senhor. E quando eles crescerem, eles não vão desviar. Mas veja bem, minha irmã, meu irmão que está aí ouvindo, você que tem filho pequeno, né, ou filho, né, de qualquer idade, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não adianta você levar o seu filho ou sua filha para a igreja uma vez por semana e durante a semana você não dá o exemplo lendo a Bíblia junto com ele. O que você faz todos os dias com o seu filho ensinando a Bíblia é o que vai fazer total diferença. É claro que você, aos domingos, né, ou aos sábados, deve levar o seu filho à igreja, sim, é um exemplo. Mas a criança, ela aprende pelo exemplo do pai e da mãe. Ela faz aquilo que o pai e a mãe faz.
Então você, meu irmão que está aí me ouvindo, você que é mãe, que tem criança, leia a Bíblia com o seu filho antes de dormir. Ou de manhã cedo, quando o seu filho acordar, leia a Bíblia com ele. Leia a Bíblia, ensina. Ele vai fazer o que você está fazendo, ele vai imitar, ele vai querer fazer. Então, você tem que, minha irmã, meu irmão, passar isso para o seu filho, para sua filha. Dá o exemplo. Você lidera pelo exemplo. Né? É claro que o que você fala deve condizer com aquilo que você faz, mas você deve liderar com exemplo, lendo a Bíblia Sagrada todos os dias com o seu filho, com a sua filha, à noite, antes de dormir, fazendo uma oração com o seu filho, com a sua filha. Se você criar a sua criança dessa forma, você vai colher frutos de alegria, aleluia! Porque a Bíblia fala que o pai do justo vai se alegrar muito, ele vai te dar muita alegria. Essa criança que hoje talvez você acha trabalhoso, mas ela vai te dar muitas alegrias. Porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, isso é muito interessante. Voltando aqui, né, para as áreas que eu estou explicando para vocês. A comunidade, a igreja, o que significa isso? A nossa convivência com os irmãos da fé, da mesma fé, né? Na vida da igreja, né? Em outros locais que a gente tiver em convivência. Então a Bíblia nos ensina como que nós devemos amar ao próximo, amar os irmãos da igreja, né? Amar as pessoas. Então existe uma instrução na Bíblia Sagrada, né, que Jesus Cristo deixou para nós e que nós devemos obedecer para que a gente venha colher de novo essa vida plena. Amém? Depois nós temos aqui, né, a vida profissional, né, a profissão. A Bíblia fala como que nós temos que proceder, sermos bons trabalhadores, honestos. Então a Bíblia nos instrui como que a gente deve proceder quando você, né, trabalha, você ou talvez você é o próprio patrão, amém? Temos também a questão da saúde. Saúde, a Bíblia fala de saúde, de cura, né, saúde física e emocional. Né? O Senhor, Ele veio trazer uma palavra poderosa. Ele é o Deus que nos cura, nos sara. Mas não é só enfermidade física, meu irmão, minha irmã. Também as emocionais. Quando Deus fala que Ele não rejeita um coração quebrantado, o que é um coração quebrantado? No hebraico é um coração quebrado, machucado emocionalmente. Talvez você, meu irmão, você, minha irmã, você quando era adolescente ou na sua infância, você sofreu rejeição. Seja do seu pai, da sua mãe, ou seja na vida sentimental, né? Ou seja nos locais, na escola, né? E aquilo gerou feridas no seu coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, o eterno Deus maravilhoso de Israel, nosso Criador, nosso Salvador, que enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos salvar, Ele tem cura para a nossa alma. Ele tem cura tanto física quanto emocional. Amém? Mas para recebermos isso, nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que meditar nessa palavra, nós temos que ter uma vida de oração, uma vida, né, que busca fazer a vontade de Deus. E como eu falei para vocês, a vontade de Deus, ela está expressa aqui na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, Ele veio nos explicar com clareza, né, como que nós podemos praticar a palavra de Deus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, retomando aqui, então, olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo o seguinte: eu sou um estilo de vida que você deve seguir. Ele é a verdade única, porque a verdade você tem que saber o que acontece no início, no meio e no fim. Então ele está falando que ele é a verdade única. E ele fala também que é a vida, Haim, que significa vidas, ou seja, Jesus Cristo tem vida abundante, vida plena em todas as áreas da nossa vida. Né? Eu vejo muito crente, muitos cristãos que crê em Jesus só como Salvador. Meu irmão, minha irmã, isso é limitado. Jesus é Salvador, claro, mas Ele não é só Salvador. Ele é aquele que veio para trazer para nós vida plena e vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Como eu falei aqui para vocês, né? A vida financeira, a vida familiar, na criação dos filhos, na comunidade da igreja, na sua vida profissional, na sua saúde física, na sua saúde emocional, no seu casamento. Talvez você, meu irmão, minha irmã, está vivendo situações difíceis no casamento. Talvez a sua esposa não busca a Deus como você busca. Ou talvez o contrário, o homem não busca a Deus como a mulher busca. Eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo aqui, se você se enquadra nessa situação, busque a Deus para o seu cônjuge.
peça ao Senhor para tocar no coração da sua esposa, para transformar o coração dela, gerar no coração da sua esposa uma fome, uma sede de estudar a Bíblia Sagrada, porque quando essa pessoa começar a ler a Bíblia Sagrada, ela vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo, porque o poder de Deus está na palavra dele. Mas essa palavra aqui, minha irmã, meu irmão, não adianta ela ficar na tua casa aí fechada assim. A Bíblia fechada, ela não tem poder, mas quando você abre essa Bíblia e começa a ler ela, o poder entra dentro de você, o poder para curar a sua alma, para curar a sua saúde, né? Para derramar saúde na tua vida, o poder que te equilibra, o poder que te traz paz, o poder que te dá fé, o poder que dá vida plena na tua vida. Então você, minha irmã, meu irmão, você precisa se comprometer em estudar a palavra de Deus todo dia, como eu dei o exemplo aqui, né? Da esposa que não busca a Deus, mas o contrário também, quando o esposo tá frio na fé, você, minha irmã que tá aí ouvindo, né, essa palavra, ore ao Senhor pelo seu esposo, abençoa ele, ora, peça a Deus, Pai, em nome de Jesus, toca no coração do meu marido, para que ele venha sentir fome e sede de estudar a Bíblia, coloca servos de Deus no caminho dele para pregar o evangelho para ele, e vai orando, e com certeza o milagre vai chegar. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações por meio de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele é o acesso que nos dá a presença do Pai, aleluia. Então, olha só, como eu falei para vocês, olha que profundidade, amém? Né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo é um estilo de vida, é uma conduta moral. Ele é a única verdade porque ele conhece o início, o meio e o fim. E ele veio para dar vida e vida em abundância, vida plena em todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja aí falando assim, Helena, mas a minha vida financeira está muito complicada. Ou então, a minha família está complicada. Alguma área dessa que eu mencionei que está com dificuldade. Sabe o que eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo? Procure na palavra de Deus uma palavra sobre essa questão que você está passando aí com dificuldade. Talvez você está passando aperto financeiro porque você não entendeu o significado do que é ser ofertante, do que é ser dizimista. Que bênçãos isso traz para a vida da pessoa, né? Isso aí eu posso fazer um vídeo uma outra hora que eu quero fazer para vocês, né? Então, nós vamos receber essa vida plena de Jesus nas nossas vidas quando nós obedecemos a palavra dele por completo, amém? Por isso que você pode ver, eu conheço, tenho certeza que você também conhece, muitos cristãos às vezes vivendo uma vida derrotada. Você conhece? Eu conheço. Por quê? Quando você conversa com a pessoa, você vai ver que ela não está obedecendo os princípios que Jesus Cristo falou na palavra dele, né? Para todas essas áreas que eu falei aqui para vocês, a Bíblia tem uma instrução para nós fazermos, para a gente obedecer, para a gente receber essa vida em abundância de Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo tem uma vida de abundância para nós aqui na terra e uma vida eterna, né? Então o reino de Deus começa aqui na terra, dentro de nós, como eu falei para vocês naquele vídeo sobre onde está o reino de Deus, né? Jesus Cristo falou que o reino de Deus está em vós, dentro de você, mas você tem que acessar, você precisa buscar Deus. Você precisa se comprometer com o estudo da palavra todos os dias, dando exemplo para os seus filhos, né? Tendo uma vida de oração, ora com o seu filho, com a tua filha, como eu falei para vocês, né? Frequente uma igreja que pregue a palavra de Deus como ela é. Não leve o seu filho numa igreja que não prega a palavra de Deus como ela é, né? A igreja do Senhor é a igreja que condiz com as sagradas escrituras, não pode ser contra a vontade de Deus. Deus não trabalha, né, no mais ou menos. A gente tem que obedecer a Deus por completo, amém? Então, minha irmã, meu irmão, né, finalizando aqui esse vídeo, eu vou estar fazendo uma oração com você que está aí nesse momento ouvindo esse vídeo. Feche os seus olhos e ore comigo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro por essa pessoa, por essa vida, Pai, que está neste momento, né, ouvindo esse vídeo. Eu oro, Pai, Deus, para que essa pessoa entenda, Pai, o que de fato, né, o que Jesus Cristo quis dizer, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai, que esse entendimento do hebraico venha, Pai, entrar no coração dessa pessoa, Pai, e essa pessoa venha, ó Pai, de fato querer viver o estilo de vida do Senhor, praticando os Teus ensinamentos, obedecendo a Tua palavra,
palavra, né? Buscando uma vida, ó Deus, de santidade, de obediência à tua palavra, uma vida, Pai, que dá o bom testemunho. Meu Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor venha fazer, Pai, com que essa pessoa sinta fome e sede de estudar a tua Bíblia todos os dias, a palavra do Senhor todo dia, Pai. Que essa pessoa tenha revelação da tua vontade, que essa pessoa, que o Senhor aumenta, Pai, a fé dessa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Capacita, Pai, essa minha irmã, esse meu irmão, Pai, que está ouvindo essa mensagem agora. Capacita eles, ó Pai, para criar os filhos debaixo do temor do Senhor, que eles possam, Pai, ó Deus, criar essas crianças, ó Pai, ensinando a tua palavra todos os dias, ó Pai, tendo uma vida de oração, uma vida, Pai, de testemunho, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro para que o Senhor restaura, Pai, a fé dessa pessoa que está me ouvindo. Talvez, Pai, essa pessoa está fraca na fé. Talvez essa pessoa, Pai, tenha negligenciado, Pai, o estudo da tua palavra. Meu Deus, resgata no coração dessa pessoa, Pai, dessa vida, o primeiro amor a Cristo, Pai, para que essa pessoa volte às primeiras obras, para que essa pessoa, Pai, venha buscar o Senhor de todo o coração e ter uma vida, Pai, no teu altar, uma vida que te agrada, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, Pai, que o Senhor venha convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, se essa pessoa, Pai, estiver passando uma dificuldade, porque ela está quebrando, Pai, um princípio da tua palavra sem saber, meu Deus, traga a revelação para ela, Pai, para que ela venha fazer a tua vontade, Pai, e receber essa vida em abundância, Pai, que Jesus Cristo falou que ele veio trazer para cada um que buscar, que crê nele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que eu oro. Amém e amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu despeço desse vídeo desejando a você uma excelente noite, uma excelente tarde, que Deus te abençoe poderosamente você e sua família. Amém?